Um menino de rua, descalço e faminto, invade um galpão abandonado para fugir da chuva e congela. No chão, acorrentado e ferido, está um homem. Mas não é qualquer homem. É um milionário desaparecido, dado como morto. O garoto se prepara para correr, mas algo o impede. Um olhar, um pedido, um segredo que mudaria não só aquela noite, mas toda a sua vida. Se inscreva em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. A chuva caía com violência incomum, castigando os telhados de zinco e transformando as vielas da cidade em córregos barrentos. Rafael, com o corpo encharcado, a camiseta colando a pele e os tênis furados pesando nos pés, correu entre becos apertados como quem foge de um monstro invisível. Seus olhos varriam as sombras em busca de abrigo, não só da chuva, mas do frio que começava a mordiscar suas costelas. Encontrou o armazém ao acaso, portão entreaberto, mato alto, janelas arrebentadas, um lugar que até os ratos pareciam ter abandonado. Sem pensar, empurrou a porta de ferro com esforço, que respondeu com um grito metálico. Entrou. Silêncio. O tipo de silêncio denso, sujo, que parece segurar a respiração. Lá dentro, o cheiro era de ferrugem e madeira podre. A luz fraca de um poste invadia pela janela quebrada, desenhando feixes tortos no chão. Rafael passou os olhos pelo espaço e seguiu para os fundos, tropeçando em entulhos e restos de móveis. E foi então que ouviu um gemido. Congelou. Outro gemido, mais forte, parecia dor, humana. Rafael hesitou. A mente gritava para correr, mas os pés o levaram adiante. E ali, sob uma pilha de cobertores imundos e correntes grossas, estava um homem, acorrentado, ferido. Sangue escorria da testa e do canto da boca. As mãos estavam presas às vigas com algemas improvisadas. O rosto sujo e inchado era o de um homem de 40 e poucos anos, de terno rasgado e sapatos caros destruídos pela lama. Rafael recuou um passo. Isso era demais. Um cara rico preso como cachorro num galpão velho? Era alguma coisa errada. Muito errada. Ei! Sussurrou ele quase sem querer. Os olhos do homem se abriram devagar. Eram olhos assustados, fundos, mas vivos. Água, murmurou, com a voz falhando como o rádio velho. Por favor. A garganta de Rafael secou. O impulso natural seria fugir, sumir. Mas algo naquela cena lhe travava os pés. Talvez o sangue, talvez os olhos, talvez aquele por favor dito com tanta humanidade. Tirou da mochila uma garrafinha de água, restinho do que tinha guardado. Estendeu com cautela. O homem tentou levantar a cabeça, mas gemeu de dor. Rafael aproximou-se um passo, depois outro, e levou a garrafa até a boca dele. Vai devagar. Ele bebeu em goles pequenos, os olhos fixos em Rafael, como quem grava o rosto de um salvador. Quem fez isso com o senhor? Silêncio. Você vai me denunciar? Rafael hesitou. Não sei nem quem é você. Melhor assim, respondeu o homem, respirando fundo. Fui alguém importante. Agora sou só um prisioneiro. E se você me deixar aqui, eu morro. Eles voltam de noite, me batem. Às vezes deixam comida, às vezes não. Rafael olhou para as correntes. Não era encenação. Aquilo era real. Eu volto amanhã, disse sem pensar. Com comida, talvez um curativo. Ninguém mais volta aqui, garoto. Só eles. E eles matam. A frase ficou no ar como um aviso. Rafael recuou, pegou a mochila e saiu em silêncio. Mas do lado de fora, com a chuva ainda caindo e o mundo parecendo gigante demais para um menino só, Rafael sentiu algo que não sentia fazia tempo. Uma missão, um chamado. Voltou ao seu canto sob a ponte. Tentou dormir. Mas os olhos daquele homem vinham à mente a cada piscada. Aquilo era errado demais para ignorar. E de algum jeito inexplicável, sentia que se ficasse quieto, carregaria esse peso para sempre. Ao amanhecer, ainda encharcado de noite mal dormida, pegou 2 pães dormidos de um mercadinho e algumas gases roubadas do posto de saúde.
e voltou ao galpão. Arthur, como o homem se apresentou, ainda estava vivo. Pior, mas vivo. Enquanto passava os curativos improvisados, Rafael ouviu mais. Descobriu que ele era um empresário do ramo de construção civil, dono de várias empreiteiras, discreto, sem família próxima, cercado por sócios ambiciosos. Sumira há semanas e ninguém parecia procurar. Me traíram, disse Arthur com a voz embargada. Me tiraram tudo, estão me matando aos poucos. Rafael engoliu em seco, conhecia traições. A rua era uma escola disso. Mas ver um homem feito, destruído por gente próxima, doía diferente. Ficou mais uma hora ouvindo, alimentando-o com pedaços de pão. Depois saiu correndo, sentindo algo novo, raiva. Naquela noite dormiu pensando em planos. Roubou um celular velho, descobriu quem era Arthur e entendeu o tamanho do problema e do risco. Mas não importava, já estava envolvido, já tinha escolhido. A partir daquele momento, Rafael, o menino invisível, tinha um segredo e um propósito. O sol nascente queimava a névoa que ainda pairava sobre o asfalto frio. Rafael acordou com um tranco no estômago. A fome era velha, conhecida, mas aquela manhã trazia algo novo, inquietação. Ele tinha deixado alguém para trás. A mente repassava a cena do galpão como um filme riscado. O sangue seco, as correntes, o rosto machucado. Arthur, era esse o nome, um nome de novela ou de empresário rico. Mas ali, preso, parecia só mais um dos tantos que o mundo esqueceu. Rafael levantou de seu ninho de papelão sob a ponte e espreguiçou o corpo dolorido. Tinha dormido mal, sem cobertor, com ratos correndo perto demais. O céu ameaçava chuva de novo. Hoje não, murmurou, puxando o capuz para cobrir os cabelos embaraçados. Vasculhou uma lixeira próxima e achou meio sanduíche ainda embrulhado. Pegou. No mercadinho da esquina, o segurança já o conhecia, com desconfiança e olhos frios. Rafael não podia comprar, então pegava o que podia quando ninguém via. Um pacote pequeno de biscoito hoje foi o bastante, mas em vez de comer, guardou. Não sabia bem por quê. Ou melhor, sabia. A escolha já tinha sido feita. Ele só não queria admitir. Caminhou até uma fonte pública, lavou o rosto e os braços. Depois subiu a ladeira que levava ao galpão. Por dentro, o coração batia acelerado. E se Arthur tivesse morrido? E se tivessem levado o corpo? E se estivessem esperando por ele? Chegando perto, parou atrás de uma árvore. Observou por longos minutos. Nenhum movimento. Apenas o vento batendo nas chapas de metal do telhado. Entrou com passos leves. Lá estava ele, ainda vivo. Dormia ou talvez apenas desmaiado de dor. O rosto estava mais pálido, os lábios rachados. Rafael se aproximou em silêncio, sentou no chão e abriu os biscoitos. Comeu um, depois ofereceu outro. "Ei, acorda aí", disse sem tocar. Arthur gemeu, os olhos se abrindo devagar. "Voltou. Falei que voltava. Trouxe um lanchinho. Não é muito, mas já ajuda." O homem mastigou com dificuldade. Rafael aproveitou para molhar um pano e limpar a testa dele. As crostas de sangue soltavam com cuidado. O pano ficou marrom escuro. "Você não devia voltar aqui", murmurou Arthur. "E deixar o senhor morrer? Eu sou o problema. Você tem mais o que fazer." "E o que seria isso? Voltar a dormir no chão e disputar comida com pombo?" Arthur sorriu, mas foi um sorriso triste. "Quantos anos você tem?" 12. "Eu acho. E ninguém vai sentir sua falta?" Rafael abaixou o olhar. Não. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não desconfortável. Era o tipo de silêncio que só dois abandonados conseguem dividir sem estranheza. As horas passaram. Rafael contou um pouco sobre a rua, sobre o menino que desapareceu semana passada, sobre uma moça que dava sopa uma vez por semana, sobre o dia em que quase foi atropelado por um ônibus e ninguém parou. Arthur escutava tudo com olhos fixos. "E você, antes disso tudo?" perguntou Rafael. Arthur virou o rosto para o teto. "Eu era rico.
muito rico, sócio de 3 empreiteiras. Tinha um carro para cada dia da semana, mas também era burro, confiava nas pessoas erradas. Um dia sumiram comigo. Por quê? Porque eu queria sair, denunciar umas falcatruas. Eles queriam silêncio. Me tiraram do mapa, literalmente. Rafael absorveu em silêncio. Aquilo tudo era grande demais, mas ele acreditava. Havia verdade na voz do homem. Você tem que sair daqui, disse Rafael. E como você pretende fazer isso, moleque? Ainda não sei, mas vou pensar. Tenho bons truques. Arthur riu com esforço. Você tem coragem? Isso te faz mais rico que muita gente. No fim da tarde, Rafael precisou ir. Estava escurecendo e precisava achar onde dormir. Mas antes de sair, voltou-se para Arthur. Amanhã eu volto com um negócio melhor para comer. Talvez traga um cobertor também. Você não precisa fazer isso. Eu sei, mas faço. Quando saiu, o vento cortava a pele como navalha. Mas Rafael andava com passos decididos. Sabia que estava se metendo em algo grande. Mas pela primeira vez, não se sentia sozinho. Não completamente. A terceira visita de Rafael ao armazém aconteceu em silêncio. Não havia mais hesitação nos passos, mas sim uma urgência desconfortável. Tinha dormido mal novamente, assombrado por imagens do homem acorrentado. Levava um cobertor fino, meio sujo, que havia trocado por balas num sinal. A entrada do galpão continuava igual, exceto por um detalhe. Um pedaço de vidro estilhaçado onde antes havia chão limpo. Rafael parou. Alguém estivera ali. Entrou com mais cautela. A luz filtrada pelas janelas quebradas desenhava sombras que pareciam se mover. O silêncio era cortado apenas pelo som distante de buzinas e pelo eco dos próprios passos. Arthur, sussurrou. O vulto familiar se remexeu sob os trapos. Você veio de novo. Te falei que voltava. Trouxe um cobertor e pão de verdade. 2 pedaços. Arthur abriu os olhos devagar. Parecia ainda mais magro, os olhos fundos e a barba desgrenhada formando manchas escuras no rosto pálido. Agradeceu com um leve aceno de cabeça e recebeu o pão como se fosse um banquete. Rafael o observava. Havia algo no modo como comia, como falava pausadamente, que dizia muito mais do que qualquer documento. Me fala uma coisa, disse o menino depois de um tempo. Você é mesmo rico? Fui. Talvez ainda seja, se não mexeram em tudo. Mas já fui mais que isso. Ah, tipo o quê? Arthur respirou fundo. Seus olhos vagaram pelo teto. Quando eu tinha sua idade, morava em um bairro simples. Meu pai era pedreiro. Minha mãe fazia faxinas. Eu estudava à noite e trabalhava de dia. Passei fome também. Não como você, disse olhando Rafael. Mas fome é fome. O garoto assentiu, mas não respondeu. Ficou ouvindo. Aos 20 e poucos anos, montei uma construtora com 2 amigos. Começamos pequenos. Reformas em padarias, depois casas de médio porte. Crescemos rápido. Muito rápido. Quando vi, tínhamos 3 empresas, contratos públicos, prêmios, entrevistas. Era o sonho. O tal sucesso. E aí que comecei a ver coisas erradas. Dinheiro desviando, notas falsas, gente que recebia sem trabalhar. Questionei. Primeiro riram. Depois começaram a me isolar. Quando ameacei sair e denunciar, sumiram comigo. Rafael franziu a testa. Sumiram como? Um carro, 2 homens, me doparam. Quando acordei, estava aqui. Correntes, escuridão, silêncio. E promessas de que se eu gritasse, ninguém escutaria. E estavam certos, até agora. O menino ficou em silêncio por um tempo. O que estava ouvindo parecia filme, mas a dor no olhar de Arthur era real demais para ser mentira. E ninguém procura o senhor? Eles devem ter dado um jeito de me declarar morto ou incapaz. E quem se importa? Não tenho família, nenhum parente próximo. Os funcionários que me respeitavam devem ter sido afastados.
Quando você tem muito dinheiro, as pessoas te cercam por interesse. Quando some, somem junto. Rafael apertou os olhos. Era difícil confiar, mas havia algo em Arthur, um tipo de cansaço genuíno que não se encena. E por que ainda está vivo? Isso eu também não sei. Às vezes penso que estão esperando alguma coisa, talvez tentar arrancar mais assinaturas, talvez só estejam se divertindo. O silêncio voltou. Rafael se levantou, foi até uma das janelas e espiou a rua. Por que isso agora? Barulho, carro. Acho que alguém passou devagar demais. Arthur fechou os olhos. Eles costumam vir à noite, 1 ou 2 vezes por semana. Me batem, às vezes jogam comida, mas ultimamente só tem deixado silêncio. Rafael sentiu um arrepio na espinha. Aquilo era mais sombrio do que esperava. Não era só um resgate, era um risco. Voltou para perto de Arthur. Eu ainda não entendi. Por que confiar em mim? Podia ser alguém deles. Você voltou, mais de uma vez. E me deu pão, não perguntas. Rafael mordeu o lábio inferior. Ele não era um herói, nunca quis ser, mas também nunca vira alguém olhar para ele com tanto respeito silencioso. Nem quando pedia esmola. Ficaram horas ali. Rafael ouviu sobre contratos milionários, sobre viagens que Arthur fez, sobre os sócios gananciosos e os jantares onde já não se sentia bem-vindo. Eles mudaram, disse ele. Ou talvez eu tenha mudado primeiro. E o que o senhor quer agora? Sobreviver. E... hesitou. Justiça. Justiça é para quem tem advogado ou coragem. Quando Rafael foi embora naquele fim de tarde, o céu estava tingido de laranja. As mãos sujas enfiadas nos bolsos, os pensamentos embaralhados. Caminhava pelas ruas sujas da cidade, cruzando com pessoas que não sabiam nem que ele existia. Mas agora ele sabia de alguém. E isso mudava tudo. A manhã chegou fria, com o céu coberto por nuvens pesadas e o ar úmido cortando como faca. Rafael caminhava pelas ruas com os olhos baixos e os ouvidos atentos. Os carros passavam apressados, indiferentes ao menino de mochila puída que seguia em direção ao que agora chamava de a missão. Tinha conseguido, no fim da noite anterior, um pouco de sabão e um pedaço de pano limpo. Também tinha guardado uma barra de cereal que ganhara de uma senhora na porta da padaria. Não era muito, mas era o melhor que tinha. Quando chegou ao galpão, algo não parecia certo. A porta, que sempre rangia alto ao ser empurrada, já estava entreaberta. Não muito, apenas alguns centímetros, mas era suficiente para despertar um alarme mudo dentro dele. Parou, observou ao redor. Nada. Nem vozes, nem carros, nem passos. Mas o silêncio parecia mais denso do que nos outros dias, como se algo tivesse sido arrancado do lugar. Rafael empurrou a porta com extremo cuidado, respirando baixo, atento a cada ruído. A entrada estava escura. Ele deu alguns passos lentos até os fundos, onde sabia que Arthur costumava estar, e então viu rastros. Marcas vermelhas e escuras no chão, como garras arrastadas, pedaços de vidro espalhados, uma viga caída, a lateral de uma das paredes suja com algo que só podia ser sangue seco, e um sapato, de couro caro, jogado no canto. O coração disparou. Rafael correu. Encontrou Arthur caído sobre o próprio corpo, respirando com dificuldade. As correntes ainda presas aos pulsos, mas frouxas. A camisa estava rasgada, o rosto coberto por novos hematomas. Arthur! O homem não respondeu de imediato. Gemeu algo inaudível, quase sem abrir os olhos. Rafael ajoelhou-se ao lado dele e passou o pano no rosto inchado. O que aconteceu? Demorou para obter resposta. Arthur sussurrou com voz falha. Eles vieram noite passada, riram, um deles me chutou. Gravaram com o celular. Rafael sentiu uma mistura de náusea e raiva. Não era só espancamento, era humilhação. Um espetáculo para quem tem o poder de esconder a dor atrás de paredes altas e risadas abafadas. Você sangrou muito. Achei que dessa vez não ia acordar. E por que não levaram você?
Arthur fechou os olhos. Por que matar rápido? Seria fácil demais. Eles querem tempo. Vão me quebrar aos poucos. Rafael olhou em volta. As correntes agora estavam manchadas de marrom escuro. A base de madeira onde Arthur se apoiava tremia a cada movimento. Isso tem que acabar. Levantou-se. Foi até a janela mais próxima. Abriu com cuidado uma fresta e observou lá fora. Uma moto passou lentamente. Um homem com boné preto, sem pressa, olhando para os lados. Talvez paranoia, talvez sinal. Escuta, eu vou precisar de tempo. Para quê? Eu não sei ainda, mas eu vou tirar você daqui. Isso eu sei. Arthur abriu os olhos, surpreso. Você é só um menino. E você é só um homem quebrado. Mas ainda é homem. E eu tô aqui. E não vou deixar você morrer. Por um instante, não disseram mais nada. Rafael se agachou, tirou a barra de cereal do bolso, dividiu ao meio e entregou uma parte a Arthur. Depois, cuidou das feridas como pôde, lavando com sabão e pano molhado, pressionando as áreas que ainda sangravam. O sangue secava rápido, mas o cheiro ficava. Rafael sentia o estômago embrulhado, mas continuava. Vai doer, disse, antes de pressionar o corte no ombro de Arthur. O grito foi contido. Um soluço surdo escapou pelos dentes trincados. Foi o careca, o mais novo, aquele com relógio de ouro. Ele sorriu enquanto batia. Você consegue lembrar mais detalhes? Tatuagem, uma cruz no pescoço, um sotaque estranho. Paulista, talvez. Não era um dos antigos. Esse é novo. Rafael mentalizou cada fragmento. Não sabia o que faria com aquilo ainda, mas sabia que podia servir depois. Ao terminar os cuidados improvisados, ajeitou o cobertor sobre Arthur. Mesmo que fino, era mais do que nada. Eu volto amanhã, talvez com algo melhor. Eu vou dar um jeito. Se eles voltarem hoje... Rafael hesitou. Não vão, hoje tá com cara de descanso. Eles são covardes. Vêm só quando sabem que ninguém vai ver. Arthur riu brevemente, um riso seco. Eu devia te proteger, moleque. Mas é você quem tá me salvando. Rafael olhou para ele por um instante mais longo. Não respondeu. Apenas saiu, deixando a porta entreaberta como sempre. Mas naquele dia, quando se afastou do galpão, não foi direto dormir. Pegou o caminho inverso. Subiu pelas ruas em direção à avenida nobre da cidade. Ia observar, ia entender como os ricos se moviam. Onde poderiam estar aqueles homens que batiam em silêncio, mas usavam Rolex no pulso? Ia descobrir o mundo de Arthur, nem que fosse olhando pelas vitrines. O dia amanheceu abafado, com o céu coberto por nuvens baixas e o ar carregado de eletricidade. Rafael acordou com o som agudo de sirenes ao longe. Algo comum nos bairros em que se escondia, mas havia algo diferente naquela manhã. Era como se o som não fosse apenas fundo de cidade, mas um aviso pessoal. Ele se levantou devagar, esticando as pernas doloridas do colchão improvisado, feito de caixas de papelão e cobertores úmidos. A barriga roncava. Tinha comido pouco no dia anterior e agora precisava pensar em onde conseguir algo. E rápido. Ainda mais porque pretendia visitar Arthur antes do meio-dia. Caminhava entre os becos quando notou os primeiros sinais. 2 viaturas paradas a poucos metros do velho armazém. 2 homens de farda conversavam com um rapaz que vendia balas no sinal. Rafael estacou. Seus pés travaram no chão como raízes de árvore. Procurando quem? Sussurrou para si mesmo, sem desviar os olhos da cena. Não ousou se aproximar. Pegou o caminho lateral, dando a volta pela rua de trás. Enquanto andava, percebeu outra coisa. Cartazes colados nos postes. A princípio, achou que fosse mais um de propaganda de circo ou campanha eleitoral velha. Mas ao passar por um deles, parou. Seu coração disparou. Era uma foto do rosto de Arthur. Mais limpo, mais saudável, mais inconfundível. Desaparecido. Arthur Oliveira Diniz. Qualquer informação ligue. 0800. Rafael deu 2 passos para trás, como se o papel pudesse saltar e agarrá-lo. Então ele tá mesmo sumido. A ficha caiu ali,
Tudo o que Arthur havia dito, os negócios, os sócios, o sequestro, era verdade. Não havia exagero, nem delírio. E agora, a polícia estava envolvida. Mas havia um detalhe que Rafael ainda não sabia. Por que estavam tão perto? E por que tanta movimentação agora? A resposta chegou na forma de um susto. Enquanto andava entre os barracos mais ao norte do bairro, Rafael viu uma pequena aglomeração em frente à televisão de uma padaria. Uma TV velha, instalada no alto, transmitia um programa sensacionalista. A legenda piscava em letras vermelhas. Suspeito pode ter sido visto na região central. A imagem que veio a seguir paralisou seus pés. Era ele. Não com clareza, mas era. Uma câmera de segurança mostrava uma figura magra entrando em um armazém. De capuz, carregando algo, provavelmente um dos cobertores que levara dias antes. O rosto não era nítido, mas a silhueta era inconfundível. Sua silhueta. Foi esse pivete aí, alguém comentou ao fundo. Tá ajudando o bandido rico a fugir. Rafael se afastou na hora. O coração batia descompassado. Agora fazia sentido. A polícia estava ali não só por Arthur. Estavam procurando ele também. Talvez não soubessem seu nome, mas sabiam que havia um menino envolvido. Correu, escondeu-se num estacionamento abandonado e respirou com dificuldade. Tentava entender o que fazer. Fugir? Sumir? Deixar tudo para trás? Mas a imagem do rosto de Arthur, deformado, voltava com força. Lembrava das palavras, se você me deixar aqui, eu morro. Droga. Respirou fundo. Precisava pensar. Se estava na mira da polícia, não podia mais andar pelas mesmas ruas. Teria que mudar a rotina. Circular por áreas mais distantes e, acima de tudo, ser mais cuidadoso com os horários. Decidiu ir até o armazém, mas só ao anoitecer. Passou o dia escondido, observando. E quando escureceu, foi. A rua estava quieta. A porta entreaberta como sempre. Mas agora ele entrava com o coração na garganta. Arthur? O homem estava acordado, mas febril. O rosto ainda inchado, a pele suada. Tá quente, tá com febre, murmurou Rafael, ajoelhando-se ao lado dele. Eles vieram de novo? Não, mas a polícia tá por aí. Arthur arregalou os olhos. Você tá em perigo. Nós dois estamos. Mas você apareceu na TV. E eu também. Meio borrado, mas fui eu. Arthur fechou os olhos. Eles vão tentar usar isso contra você. Eu sei. Então vá embora. Não volte. Salva sua pele. Rafael ficou em silêncio por longos segundos. Então respondeu. Eu não sou assim. Não mais. Eu tô nisso até o fim. Pela primeira vez, Arthur sorriu sem dor. Obrigado, garoto. Rafael segurou firme o ombro do homem. Sentia medo, sim. Mas mais do que isso, sentia uma raiva crescente contra tudo aquilo. Contra os homens ricos que batiam em segredo. Contra a polícia que não via quem realmente sofria. Contra um mundo onde ninguém acreditava num menino que só queria ajudar. Ia achar um jeito. Mas agora tinha que se esconder melhor e pensar rápido. O galpão cheirava a ferro oxidado e suor estagnado. Lá fora, a madrugada já virava manhã. E o silêncio do mundo contrastava com a tempestade interna que Rafael carregava no peito. Ele não dormira. As imagens da televisão, a presença das viaturas e o rosto cada vez mais frágil de Arthur o perseguiam como um filme de terror contínuo. Não havia mais tempo. Precisavam agir. Quando chegou ao esconderijo, Arthur mal conseguia abrir os olhos. Suava frio, a respiração entrecortada. Rafael correu até ele, molhou um pano sujo com água de uma garrafa plástica e pressionou a testa do homem. Você precisa me dizer quem pode te ajudar. Alguém confiável, alguém que não faz parte desse circo sujo. Arthur piscou lentamente, como se cada movimento do rosto exigisse esforço. Murmurou com a voz rouca. Marcelo Vasconcelos. Era meu diretor financeiro, mas antes disso, era meu motorista, fiel, nunca quis nada além do salário. Eu confiava nele. Onde ele está? Morava no Jardim das Azaleias, última casa da rua do IP amarelo.
Portão verde, cachorro grande. Deve ainda estar lá. Rafael puxou a mochila e anotou os detalhes em um pedaço de papelão com carvão. Sabia que teria que memorizar, mas escrever dava a sensação de controle, e controle era o que mais precisava agora. Ele pode confiar em mim? Arthur sorriu de leve. Se ele ver esse colar, apontou para uma corrente fina em seu pescoço, quase escondida pela sujeira. Vai saber que fui eu quem mandou. Rafael se aproximou com cuidado e retirou o colar com um puxão rápido para não prolongar a dor. Era simples, prateado, com uma pequena inscrição no verso. Lealdade se escolhe. Guardou no bolso da calça e se levantou. Preciso ir de dia. Vai ter movimento, mas talvez eu passe despercebido. Me desejem sorte. Arthur fechou os olhos, murmurando algo como um vai imperceptível. O jardim das azaleias ficava em outro mundo. Rafael atravessou a cidade inteira a pé, cortando por vielas, trilhas no mato e descidas escorregadias de barranco. Não podia arriscar ônibus. Câmeras, polícia, olhares atentos. Sua imagem estava nas ruas agora. Qualquer passo em falso poderia arruiná-lo. O bairro apareceu após 3 horas de caminhada. Era como se a cidade tivesse mudado de país. As calçadas eram limpas, os muros altos, as ruas arborizadas e os carros pareciam ter saído de revistas. A rua do Ipê Amarelo era exatamente como Arthur descrevera. Longa, silenciosa, com casas que exalavam dinheiro, e ao fim dela, um portão verde. Rafael ficou parado do outro lado da rua, observando. A casa era grande, mas não exagerada. Telhado de cerâmica, janelas amplas. Um cachorro lateu alto dentro do terreno. Um pastor alemão. Estava alerta, e isso complicava tudo. Rafael sabia que não podia tocar o interfone, nem bater palma. Se fosse visto, tudo poderia desandar. Então esperou. Passaram-se minutos longos, como horas, até que uma oportunidade apareceu. Um jardineiro abriu o portão para sair com um carrinho de ferramentas. Rafael avançou na mesma hora, escorregando para dentro do terreno, escondendo-se atrás de uma árvore ornamental. Coração disparado, mãos suadas. Observou por uma fresta entre os arbustos. Lá dentro, na parte lateral da casa, viu um homem de cabelo grisalho, vestindo roupas simples, limpando o vidro de uma caminhonete com calma. Era ele? Precisava de confirmação. Tinha que deixar algo, um sinal. Mas como? Tirou o colar do bolso e, junto a ele, uma folha de caderno velha onde escreveu, a mão trêmula: ele está vivo, precisa de ajuda. Se você ainda é leal, vai saber o que fazer. Confie no colar. Assinou apenas: o garoto. Dobrou o papel, prendeu com o colar embaixo de um vaso decorativo da varanda. Saiu do mesmo jeito que entrou, silencioso como sombra. Não olhou para trás. Na volta, já era fim de tarde. Rafael cortou caminho por ruas desconhecidas, evitando qualquer movimentação maior. O sol estava se escondendo quando chegou ao galpão. Arthur ainda respirava com dificuldade, mas o rosto parecia menos tenso. Rafael molhou os lábios dele com um restinho de suco que conseguira num mercadinho. Deixei o recado. Com o colar, espero que ele entenda. Arthur não respondeu, mas apertou com esforço a mão de Rafael. Não sabiam se funcionaria, mas, pela primeira vez em dias, havia esperança. E isso, para 2 homens quebrados, um velho e um menino, já era muita coisa. A escuridão parecia mais espessa no jardim das azaleias. As luzes dos postes criavam sombras longas e traiçoeiras entre as árvores bem cuidadas e os muros altos. Rafael, com o capuz puxado até as sobrancelhas, observava a casa de portão verde novamente. Havia voltado. Dessa vez, não bastava apenas deixar um bilhete. Ele precisava de algo mais direto, uma pista real, algo que confirmasse a mensagem de forma inegável. O colar já tinha sido entregue, mas e se não fosse notado?
E se Marcelo estivesse desconfiado, hesitante? Ele tinha pensado nisso durante toda a noite anterior, deitado no chão duro do armazém ao lado de um Arthur cada vez mais frágil. E agora não havia espaço para dúvidas. O plano era simples, mas arriscado. Entrar na casa, encontrar algo pessoal de Arthur e esconder ali a mensagem. Dentro de um livro, talvez, ou entre papéis antigos. Algo que um homem atento como Marcelo encontraria. Esperou até as luzes da varanda se apagarem. Meia-noite. O cão latia de forma mais espaçada agora, provavelmente cansado ou sedado. A movimentação na rua era nula. Nenhum carro passava. Rafael escalou parte do muro lateral com agilidade surpreendente. Os meses nas ruas o haviam tornado rápido, silencioso, quase invisível. Saltou para o jardim e correu até a lateral da casa, onde havia observado uma janela entreaberta na noite anterior. Subiu numa mureta, agarrou o parapeito e entrou com o corpo magro por entre as cortinas. Caiu de leve sobre um tapete grosso e gelado. Estava dentro. A casa cheirava a madeira antiga, verniz e perfume masculino. O silêncio era absoluto. Apenas o tic-tac de um relógio de parede marcava o tempo em batidas secas. Rafael deslizou pelos corredores com cuidado. Sabia que não podia acender luzes nem fazer barulho. Caminhou até uma sala lateral, possivelmente um escritório. Livros. Centenas deles. Estantes inteiras alinhadas com capas de couro, lombadas douradas. O cômodo era o lugar certo. Correu os dedos por uma prateleira de livros técnicos. Direito empresarial, economia, administração. Um livro em especial chamou sua atenção. Lições de ética para o mercado moderno. No canto da contracapa, em letras pequenas, lia-se: dedicado ao homem mais honesto que já conheci, Arthur O. Diniz. Era ali. Rafael abriu o livro com as mãos tremendo. As páginas estavam secas, mas o cheiro era o mesmo dos velhos livros escolares. Retirou do bolso outro bilhete cuidadosamente dobrado e o colar gêmeo ao que já havia deixado. Tinha encontrado aquele segundo cordão no próprio galpão, entre os objetos espalhados por Arthur, este também com a inscrição "Lealdade se escolhe". Escreveu com cuidado: ele está vivo, está fraco, mas resiste. Não temos tempo. Se você realmente é quem ele acreditava, saberá o que fazer. O lugar onde ele está tem cheiro de ferrugem e poeira. As paredes choram à noite. Encontre. Dobrou, colocou entre as páginas, fechou o livro e o recolocou no exato mesmo lugar na estante. Memorizou a posição. Se fosse descoberto, teria que sumir. Ia sair. Mas foi então que a porta da sala rangeu. Pés arrastando, um vulto no corredor. A maçaneta girando devagar. Rafael congelou, saltou atrás da poltrona mais próxima, encolhendo o corpo. Um homem entrou. Vestia um roupão escuro. Caminhou até a mesa, acendeu uma pequena luminária. Marcelo, era ele. Rafael conteve o fôlego. O homem abriu uma gaveta, pegou um caderno e rabiscou algo. Tossiu. Ficou ali por minutos intermináveis. Depois, apagou a luz e saiu. Rafael esperou mais 5 minutos antes de se mover. Cada músculo doía pela tensão. Voltou ao corredor. A casa parecia adormecida de novo. Mas o inesperado aconteceu no quintal. O pastor alemão estava lá, de pé, olhos cravados nele. Não latiu, só observou. Rafael, em silêncio absoluto, caminhou para o portão dos fundos. O cachorro o seguiu, passo a passo, como se soubesse que ele não era ameaça. Quando alcançou a saída, o cão ainda estava ali, olhando com olhos curiosos. "Valeu, grandão", murmurou. Escalou o muro e desapareceu na noite. De volta ao galpão, horas depois, Rafael caiu ao lado de Arthur como quem desaba. Sujo, com os dedos cortados por um vidro da janela. Estava exausto, mas aliviado. "Está feito", disse, mesmo sem saber se Arthur conseguia ouvi-lo, e pela primeira vez desde o início de tudo, dormiu com a sensação de ter plantado algo. Talvez um começo, talvez salvação.
O cheiro de ferrugem já não era o mais forte no galpão. Agora, o que dominava o ar era algo agridoce, enjoativo. O cheiro da febre, do corpo adoecendo, das feridas mal curadas. Rafael entrou pela lateral como fazia todos os dias, mas parou antes mesmo de ver Arthur. O silêncio era mais denso, mais irregular. Correu os últimos metros até o canto onde o homem estava deitado. Arthur, nada. Ei, sou eu, o Rafael. Os olhos do homem estavam semiabertos, mas vagos. Suor escorria pelas têmporas, encharcando a camiseta encardida. O peito subia e descia com esforço. As mãos, que antes tentavam gesticular, agora repousavam inertes ao lado do corpo. Rafael tocou sua testa. Estava quente, quente demais. A febre não havia apenas chegado, ela havia tomado conta. O garoto engoliu em seco. Aquilo já ultrapassava tudo o que ele podia improvisar com panos molhados e curativos mal feitos. Precisava de remédios, de antibióticos, de qualquer coisa que baixasse aquela temperatura. Levantou-se num pulo, correu até a saída do galpão e desapareceu nas ruas. A farmácia pública do bairro abria às 8. Ele sabia. Já estivera lá várias vezes fingindo tosse, gripe, tentando conseguir alguma coisa com nomes inventados. Dessa vez, não podia esperar. Invadiu pelos fundos. Um depósito antigo, com caixas empilhadas, todas trancadas com cadeado. Procurou com as mãos trêmulas, vasculhando por entre plásticos e cartazes velhos, até achar um armário destrancado. Pegou 3 cartelas de antibióticos, 2 frascos de dipirona e um tubo de pomada. Saiu pela mesma janela por onde entrou, com o coração disparado. Só quando estava 2 quadras longe percebeu que tinha sido visto. Uma mulher com uniforme de limpeza havia gritado algo quando o viu saindo. Ele não esperou para descobrir se tinha chamado a polícia. De volta ao galpão, forçou Arthur a engolir os comprimidos com goles de água. Depois, molhou a testa com panos frios e puxou o cobertor até o pescoço dele. Mas nada parecia suficiente. Arthur murmurava palavras desconexas. Estava delirando. Eles mentiram. João, não. Falava entre pausas e gemidos. Rafael apertava os punhos. Aquilo estava saindo de seu controle. Precisava de ajuda real. E só conhecia um tipo de gente que conseguia qualquer coisa, por um preço. O contato veio por meio de um menino de rua que vendia chicletes perto do terminal. Seu nome era Davi, e ele conhecia os caras do morro que tinham tudo: comida, drogas, até medicamentos. Mas tem que pagar, né? Disse o menino. Eu tenho um relógio, Rafael respondeu, tirando do bolso um relógio velho que havia pegado de um defunto semanas antes. Funciona. Davi levou Rafael até uma viela estreita entre 2 prédios. Lá esperaram, e então surgiram 2 homens, um magro e tatuado, o outro mais novo, de olhos atentos. É você o moleque doente? Não, é para outra pessoa. Que pessoa? Um amigo. Amigo rico? Rafael hesitou. Tá morrendo. Preciso de coisa forte. Antibiótico, soro, qualquer coisa. Ele tem dinheiro, mas está preso. Quando sair, paga. Os 2 homens se entreolharam. E se ele morrer antes? Eu não deixo. Silêncio. Você entrega isso aqui, disse o mais velho, tirando de uma mochila um pacote com comprimidos e seringas. E depois volta com o endereço desse tal amigo rico. Se for verdade, beleza. Se for mentira, eu volto. Eu juro. Jura com o quê? Com a minha vida. Naquela noite, Rafael retornou ao galpão com os medicamentos nas mãos. Injetou a primeira dose como vira na TV. Limpou os ferimentos. Forçou Arthur a beber mais água. A febre demorava a ceder, mas o corpo parava de tremer. Passou horas ao lado dele, sentado no chão, ouvindo os ruídos distantes da cidade e os estalos do teto. Dias contados, pensou. Para Arthur, para ele mesmo, para o tempo que tinham ali, naquele mundo suspenso entre esperança e tragédia. Mas havia feito tudo o que podia. Agora era esperar.
e rezar, mesmo que nem soubesse mais como se fazia isso. A madrugada estava espessa, o tipo de silêncio que não é calmo, mas carregado. Rafael acordou com um calafrio, desses que não vêm do frio, mas do instinto. O galpão estava escuro, como sempre. O facho de luz da rua entrava pela janela quebrada, desenhando padrões no chão de concreto. Mas algo estava diferente. Um som, passos, pesados, não eram seus, nem de Arthur, que dormia com respiração fraca, sedado pela última dose dos antibióticos improvisados. Rafael se encolheu contra a parede e prendeu a respiração. A porta rangeu. Alguém entrou. 2 vultos se projetaram contra a luz, um mais alto, outro mais encorpado. Conversavam baixo, mas as vozes ecoavam pelo espaço como facas contra vidro. "Ele ainda está vivo", disse o mais baixo. "Deve estar. O velho é duro, mas dessa vez a febre vai acabar o serviço." "E o garoto?" "Garoto? Aquele pivete." "O vídeo que vazou mostra alguém levando comida." "Te mostrei." Silêncio tenso. "Se esse moleque abrir a boca, complica tudo. Por isso estamos aqui. Ou a gente acha esse velho morto e queima o lugar, ou a gente termina o serviço." Rafael sentiu o estômago virar. Seu coração batia tão alto que teve medo de ser ouvido. Olhou para Arthur, imóvel, os olhos fechados, como se dormisse profundamente. Ou pior, deslizou devagar para trás de uma pilha de pallets velhos. O chão estalou. Os homens pararam. "Ouviu?" "Ouvi." "Ali, ó." Uma lanterna se acendeu. A luz varreu o espaço, cegante, crua. Rafael ficou imóvel, encolhido como uma sombra. A lanterna passou a centímetros de seu rosto, mas por sorte, ou milagre, não o alcançou diretamente. "Foi só um rato", disse um dos capangas, virando o facho para outro canto. "Vamos logo. Pega o alicate. Se ele ainda estiver respirando, a gente termina aqui mesmo." Rafael trincou os dentes. Precisava fazer algo. Mas o quê? Se gritasse, morria. Se corresse, chamaria a atenção. Mas ficar ali era ser espectador do fim. Felizmente, a sorte virou por segundos. Um carro passou na rua com música alta. Os 2 homens pararam e olharam para fora. "Vamos deixar para amanhã. Muito movimento hoje. A polícia está rondando. Melhor sumir agora e voltar com calma. E se o velho sobreviver, ele não tem para onde ir. E com essa infecção, não dura 2 dias." Saíram. A porta rangeu novamente. Passos apressados. Depois, nada. Rafael demorou minutos para sair do esconderijo. As pernas tremiam. A boca estava seca. Correu até Arthur. "Ei, acorda! Acorda, cara!" Eles vieram. Mas Arthur não reagia. O corpo estava quente demais. Suava. Murmurava nomes que Rafael não conhecia. João, Marcelino, Marisa. E depois silêncio. Rafael afundou o rosto nas mãos. Eles iam voltar. Iam matar. E agora, mais do que nunca, o tempo estava contra eles. O relógio antigo da sala marcava 6 horas da manhã quando Marcelo Vasconcelos acordou, como sempre fazia, sem necessidade de alarme. O hábito militarizado dos anos de motorista pessoal de Arthur Diniz nunca o abandonara, nem a lealdade. Desde que fora afastado da empresa, meses atrás, sua rotina havia mudado. Passava os dias entre a horta do quintal e os livros técnicos no pequeno escritório anexo à sala principal. Não falava muito, evitava a televisão e, principalmente, evitava falar sobre Arthur com qualquer um. Era como carregar luto sem corpo, mas naquela manhã algo diferente aconteceu. Enquanto organizava livros na estante, um título pareceu desalinhado. Um detalhe sutil, mas suficiente para fazer seus olhos treinados pararem. Lições de ética para o mercado moderno. Tocou a lombada, puxou. Dentro, um bilhete, dobrado com precisão, amarelado nas bordas. Abriu. Ele está vivo, está fraco, mas resiste. Não temos tempo. Se você realmente é quem ele acreditava, saberá o que fazer. O lugar onde ele está tem cheiro de ferrugem e poeira. As paredes choram à noite. Encontre.
E preso ao papel, um colar prateado com a inscrição que fez sua mão tremer: lealdade se escolhe. Marcelo sentou-se no sofá sem dizer uma palavra. O tempo parou. Ele releu o bilhete 3 vezes antes de se mover novamente. O que era impossível, de repente, fazia sentido. Arthur estava vivo. Durante os dias seguintes, Marcelo não dormiu direito. Releu cada notícia que falava sobre o desaparecimento. Observou atentamente os vídeos divulgados, congelando quadros. Analisou o vulto do menino entrando em um armazém, carregando o que parecia ser um cobertor. O vídeo era ruim, mas a intenção era clara. Alguém, um garoto, estava cuidando dele. E alguém estava tentando enterrá-lo vivo. Marcelo sabia como o sistema funcionava. Era discreto, mas conhecia caminhos. Ligou para 3 pessoas, nenhuma diretamente ligada à empresa. Ex-militares, um técnico de segurança particular e uma mulher que fora sua colega de confiança durante a auditoria interna antes do seu afastamento. "É um resgate?" perguntou um deles. "É uma recuperação. De verdade, não de imagem. Ninguém pode saber. Nem imprensa, nem polícia. Ainda não. E se for armadilha? Não é." Não explicou por quê. O colar falava mais alto do que qualquer relatório. Na garagem, Marcelo verificou sua caminhonete. Estava com combustível, maletas de primeiros socorros e uma pasta preta com documentos, caso precisassem sair rápido. A equipe se reuniu na noite seguinte. 3 carros, sem identificação, roupas neutras, comunicadores discretos. O plano era simples: rastrear possíveis galpões industriais abandonados no raio de 10 quilômetros da região central. Com base no bilhete, cheiro de ferrugem e poeira, paredes que choram, ele sabia que buscava um local antigo, com infiltrações, provavelmente no cinturão decadente entre o centro e a zona leste. O primeiro dia foi frustrante. Vasculharam 7 locais, todos vazios. No segundo, encontraram um ponto suspeito: o antigo depósito do mercado municipal, desativado há 3 anos. Um segurança que passava por lá comentou com um dos investigadores: "Às vezes vejo umas sombras lá dentro, mas nunca mexo. Dizem que é mal assombrado." Marcelo anotou o endereço. Naquela noite, enquanto ajustava os equipamentos de escuta, Marcelo abriu novamente o bilhete, passou os dedos sobre a caligrafia. Jovem, tensa, mas firme. E o detalhe mais importante: escrita com carvão, improvisada, feita por alguém sem acesso à caneta ou papel decente. Um menino, um sobrevivente e, pelo que parecia, um herói invisível. Sorriu, mas foi um sorriso breve. Ainda havia muito pela frente. E se estivesse certo, cada segundo agora era decisivo. O galpão parecia respirar com eles. Cada ruído da estrutura antiga, o estalo da madeira, o rangido das vigas, o assovio do vento entre as janelas quebradas, se misturava com os sons curtos e contidos da respiração de Arthur. Rafael ajeitou o cobertor sobre ele, mesmo sabendo que o tecido mal retinha o frio. Estava exausto, mas alerta. Desde a invasão, não dormia mais do que cochilos breves, com a mão no bolso onde guardava um pedaço de cano de ferro. Uma defesa ridícula, mas era o que tinha. "Eles vão voltar, não vão?" perguntou. Arthur demorou a responder. Os olhos estavam fundos, mas lúcidos. "Vão. Não gostam de deixar pontas soltas." Rafael se sentou ao lado dele, encostado na parede. A luz da rua iluminava parcialmente o rosto dos dois, criando sombras alongadas nas paredes sujas. "Você tem medo de morrer?" soltou a pergunta, direto. Arthur sorriu de leve. "Já tive. Agora, acho que tenho mais medo de morrer sem fazer algo que valha a pena." "Tipo, o quê? Tipo te tirar daqui?" Rafael abaixou o olhar. Sentiu o peso da frase como um abraço que nunca recebera. "Por quê? Porque você fez o que ninguém faria por mim. E porque eu vi no teu olhar o que vi no meu muitos anos atrás. Fome, mas não só de comida. Fome de vida." Ficaram em silêncio por um momento.
A noite parecia segurar o fôlego junto com eles. Eu também já tive medo, disse Rafael por fim, mas me acostumei. Quando você passa a vida dormindo com um olho aberto, o medo vira parte do corpo. Arthur virou o rosto, encarando-o com esforço. Você nunca teve ninguém? Tive uma mulher por um tempo. Não era minha mãe. Me deixava trancado em casa. Um dia saí e não voltei mais. Desde então sou só eu. Até agora. Rafael hesitou. Até agora. Mais tarde, Arthur pediu que ele se aproximasse. A voz estava mais fraca, mais firme. Quero te contar uma coisa. Promete não rir? Se for engraçado, eu rio. Mas com respeito. Arthur riu fraco. Quando eu era moleque, vendia bala no sinal. Igual você. Um dia, um senhor me deu um livro, chamava O Velho e o Mar. Nunca tinha lido nada, nem sabia ler direito. Mas li, palavrinha por palavrinha. Me ensinou a não desistir, mesmo que o mar jogue contra. Eu já ouvi falar. Tem um peixe, né? Tem. E um velho teimoso. Igual eu. Você não é tão velho assim. Obrigado pela mentira, respondeu sorrindo. Naquela madrugada, Rafael contou coisas que nunca havia dito em voz alta. Falou do amigo que sumiu numa noite de chuva. Da menina que vendia flores e desapareceu depois de aceitar carona. Dos adultos que olhavam sem ver. E dos que viam demais. Arthur escutava sem interromper. E quando Rafael terminou, disse: quando tudo isso acabar, porque vai acabar, eu quero mudar sua vida. Não só com teto e comida, mas com o que você quiser ser. E se você morrer, então você muda a minha. Continua. Vive por dois. Rafael balançou a cabeça, sentindo os olhos queimarem. Eu não sou bom com promessas, mas é bom com coragem. E isso vale mais. O céu começava a clarear quando Arthur adormeceu. Rafael ficou ali, vigiando a porta, os sons da rua, o destino. Sentia que era a última noite. E de algum jeito estranho, não sentia medo. Sentia força. O amanhecer ainda pintava o céu de cinza quando os primeiros faróis invadiram a penumbra do galpão. Rafael, acordado, ouviu o som antes de ver. Pneus esmagando cascalho, motores desligados abruptamente, portas batendo com firmeza. 3 carros. Nenhuma sirene. Isso não era polícia. Pulou de pé e correu até Arthur, que dormia profundamente, a respiração mais regular depois das doses improvisadas de antibiótico dos dias anteriores. Acorda, eles estão aqui, sussurrou, sacudindo o ombro do homem. Arthur gemeu, sem forças para abrir os olhos. O menino correu até o canto onde guardava a barra de ferro e voltou com ela na mão. Não era coragem, era desespero. Ouviu passos do lado de fora, pelo menos 4 pares, rápidos, direcionados. A porta da frente foi chutada. Rápido, vem com a lanterna, gritou uma voz abafada. A luz cortou a escuridão como uma navalha. Rafael se escondeu atrás da estrutura de ferro que usava como guarda-roupa. O coração batia alto. Os capangas entraram com armas curtas nas mãos, táticos, como se soubessem exatamente onde estavam. O velho tá aí, achei ele. Rafael pulou instintivamente de trás da pilha e gritou: não toquem nele. Um dos homens virou-se de surpresa. O impacto da cena, um garoto raquítico segurando uma barra de ferro, fez com que hesitasse por meio segundo. Foi o tempo de Rafael atacar. A barra atingiu o joelho do homem com um baque seco. Ele caiu com um grito, disparando a arma acidentalmente contra o teto. Os outros capangas se viraram na hora. Pega o moleque! Rafael correu em direção à lateral do galpão. Um tiro passou raspando por uma pilastra. Outro atingiu a parede, soltando poeira e lascas de cimento. Escapou por uma das passagens secundárias, mas tropeçou em um entulho e caiu, ralando o braço no concreto. Sentiu o gosto metálico do medo. Um dos homens o alcançou. Agarrou-o pela mochila, puxando-o para trás. Agora você vai aprender a não se meter. Mas antes que o golpe viesse, um grito soou do lado de fora. Solta ele! Agora! 3 homens armados e vestidos de preto invadiram o galpão pela entrada lateral. Marcelo vinha na frente.
com uma pistola apontada direto para o peito do capanga que segurava Rafael. "Tá maluco?" disse o criminoso. "Quem é você?" "Alguém que sabe atirar melhor que você." O capanga hesitou. Marcelo atirou, não para matar, um disparo seco no ombro. O homem caiu com um grito. Os outros dois fugiram imediatamente. "Vamos!" gritou Marcelo. "Pega ele!" Dois dos aliados correram até Arthur e o colocaram em uma maca dobrável. Rafael, ensanguentado, levantou-se cambaleando, o braço latejando. "Você é o Marcelo?" "Sim, e você é o moleque mais corajoso que eu já conheci. Vamos sair daqui." A fuga foi rápida. O grupo entrou nos carros e sumiu pela estrada enquanto o céu clareava completamente. Dentro da caminhonete, Rafael segurava a mão de Arthur, ainda inconsciente, com os olhos marejados. O som da sirene de uma ambulância no rádio da equipe marcava o fim de algo. Ou o começo. Mas o que importava, ali, naquele momento, era simples. Estavam vivos. Por enquanto. Rafael acordou com um susto. O teto era branco. Branco de verdade. Limpo. Sem mofo. Sem rachaduras. Sem sombras ameaçadoras. Havia silêncio. Não o tipo de silêncio carregado de tensão das noites no galpão, mas um silêncio acolchoado, como o de um casulo. O ar tinha cheiro de limpeza, e havia algo sob seu corpo, um colchão macio. Sentou-se de súbito. Estava em um quarto, real, de verdade, com paredes claras, móveis de madeira, uma cortina translúcida balançando suavemente com o vento da manhã. Do lado da cama, uma mesa com um copo d'água, uma tigela de frutas e um bilhete. "Você está seguro. Arthur está se recuperando. Descanse." A.M. Rafael olhou ao redor como quem encara uma miragem. Os braços ainda doíam, especialmente o ombro, que agora tinha um curativo bem feito. O corte na testa também estava coberto com gaze fresca. Não sentia cheiro de sangue ou ferrugem. Sentia cheiro de sabão. Saltou da cama com os pés descalços e andou até a porta que estava entreaberta. No corredor, passos suaves, vozes ao longe. Ninguém gritando, ninguém correndo, ninguém o empurrando. Uma mulher apareceu, cabelos grisalhos presos em coque, jaleco branco. "Bom dia, Rafael. Eu sou a doutora Clara. Você acordou rápido. Isso é bom." "Onde eu tô?" "Em uma ala privada de um hospital discreto. Tudo sob controle. Não se preocupe." Rafael recuou. "Eu não posso pagar isso." Ela sorriu com delicadeza. "Não vai precisar. Arthur já cuidou disso." Durante os dias seguintes, Rafael viveu como num sonho. Dormia em cama limpa. Comia 4 vezes por dia. Era visitado por médicos, enfermeiros, psicólogos. Recebeu roupas novas, sapatos do tamanho certo. Mas nada disso o deixava à vontade. Sentia-se uma peça fora do tabuleiro. Nas primeiras refeições, mal conseguia terminar o prato. Não por falta de apetite, mas por desconforto. Era como se cada garfada roubasse algo que não lhe pertencia. "Eu não devia estar aqui", murmurava quando ficava sozinho. Certa tarde, Marcelo entrou no quarto. Estava de camisa azul e expressão serena. "Posso?" Rafael assentiu, encolhido no sofá. "Arthur tá bem? Está se recuperando. Ainda cansado, mas consciente. Pergunta de você toda hora. Ele não devia se preocupar comigo." "Por quê?" Rafael deu de ombros. "Eu não sou nada, só um menino da rua. Trouxe problema para ele." Marcelo sentou-se à frente. "Você trouxe esperança. Se não fosse por você, ele estaria morto." "Mas eu..." "Rafael", interrompeu Marcelo com firmeza, mas sem dureza. "Você tem o direito de não confiar nisso. Mas a verdade é que pela primeira vez na vida, você tem uma chance real. E ninguém aqui vai tirar isso de você." Silêncio. Rafael olhou pela janela. Lá fora, pássaros pousavam em um jardim bem cuidado. Era uma paz tão estranha que doía. "Eu não sei como viver assim", confessou. "Sem medo, sem correr. Vai aprender." Na noite daquele dia,
Rafael foi conduzido até o quarto onde Arthur estava internado. O homem estava pálido, mas sorria. "Olha quem veio me visitar", disse a voz rouca, mas viva. Rafael se aproximou, hesitante. "Você me deu um susto", completou. "Achei que você ia morrer. Achei a mesma coisa sobre você." Arthur riu, depois tossiu. "Mas parece que ainda temos alguma coisa para fazer nesse mundo, não é?" Rafael apertou a mão dele. "Eu não sei se mereço tudo isso." "Merece, sim. E vai entender isso com o tempo." Ficaram ali por alguns minutos, sem dizer muito. Só respirando o mesmo ar. Limpo, seguro, possível. Era o começo de uma nova vida. Mas para Rafael, ainda era como aprender a andar outra vez. Com sapatos novos, caminhos lisos e a estranha sensação de que agora ele não estava mais sozinho. Os dias seguintes correram como um rio calmo, mas Rafael ainda andava como quem espera a próxima pedra no caminho. Arthur se recuperava lentamente, mas com firmeza. Já andava pelos corredores, apoiado em uma bengala temporária, e conversava com os médicos como se nada tivesse acontecido. Mas cada vez que olhava para Rafael, seus olhos diziam outra coisa. Uma urgência silenciosa, uma decisão amadurecida no meio do caos. Certa manhã, quando o sol ainda batia tímido nas janelas do hospital privado, Arthur chamou Rafael para caminhar com ele no pequeno jardim lateral. "Vem cá, garoto, quero te mostrar um negócio." Rafael foi. Estava mais acostumado com o ambiente, mas ainda se sentia um intruso. Suas mãos ficavam tensas quando passava por alguém de jaleco. Ainda esperava instintivamente que alguém gritasse seu nome e o expulsasse dali. Sentaram-se em um banco de madeira. "Olha esse lugar", disse Arthur, apontando para as flores. "Quando era moleque, achava que só os ricos viam flores assim. Agora entendo que qualquer um pode plantar." Rafael não respondeu. Apenas observava. "E é por isso que quero te fazer uma proposta." O garoto virou o rosto com atenção. Arthur foi direto. "Quero te adotar." O mundo pareceu parar por um segundo. O som dos carros distantes sumiu. O cheiro das flores se apagou. Tudo o que Rafael sentiu foi um aperto seco no peito. "O quê?" "Legalmente, com todos os papéis, com tudo o que for preciso. Não porque você me salvou, mas porque eu quero te dar o que você nunca teve. Um lar, um nome, um lugar." Rafael ficou mudo. Os olhos não piscavam. "Não precisa decidir agora", continuou Arthur. "Só pense nisso. Pense como alguém que pode finalmente escolher." Mas Rafael não conseguiu dormir naquela noite. Uma proposta ecoava como um trovão dentro dele. Adotar? Ser filho de alguém? Tudo aquilo parecia uma armadilha emocional. Parecia bonito demais. Perigoso demais. No dia seguinte, Rafael sumiu. Passou a manhã andando pelas ruas próximas, mãos nos bolsos, cabeça baixa. Parou diante de uma praça, observando crianças brincando com seus pais. Riu, sozinho, ao perceber que nunca havia feito isso. Nem como criança, nem como adolescente. A vida sempre fora sobrevivência. Nunca pertencimento. Quando voltou, Arthur o esperava na varanda do quarto. "Achei que tivesse fugido. Pensei em fugir. E o que te fez voltar? Ainda tô tentando entender." Arthur se levantou com esforço e caminhou até ele. "Eu sei o que você pensa. Que pode ser abandonado de novo. Que isso é bom demais para ser verdade. Que é mais seguro ficar longe." Eu também pensava assim. Rafael o olhou com os olhos cheios d'água, mas não chorou. "Você pode se arrepender. Pode mudar de ideia." "Posso, mas não vou." "Como tem tanta certeza?" "Porque toda vez que você entra em um cômodo, eu me lembro do porquê ainda tô vivo." Silêncio. "Eu não sei como ser filho", murmurou Rafael. "E eu não sei como ser pai. Mas a gente aprende junto." Na semana seguinte, os papéis foram assinados. Marcelo foi uma das testemunhas. A doutora Clara chorou discretamente. E Rafael, ao ver o próprio nome ao lado do de Arthur num documento oficial, sentiu algo se romper por dentro. Não era mais só um menino de rua. Era Rafael Diniz, filho de alguém.
O portão da escola era maior do que muitos prédios onde Rafael já dormira. Pintado de branco impecável, ladeado por palmeiras altas, o Colégio São Francisco do Alto era uma daquelas instituições cujo nome bastava para abrir portas na vida adulta. Os alunos usavam uniforme alinhado, mochilas novas, tênis brancos de marca e andavam como se carregassem certezas nos bolsos. Rafael entrou com a mochila surrada, os tênis ainda meio gastos e o uniforme recém-comprado que parecia gritar: "Não pertenço a isso aqui." Logo nos primeiros minutos, sentiu os olhares. Não eram agressivos, mas carregavam aquela curiosidade mal disfarçada de julgamento, como quem vê um animal exótico em um museu. De onde saiu esse garoto? As conversas cessavam quando ele passava, e quando não cessavam, sussurravam: "É o adotado daquele milionário sumido. Falam que ele vivia na rua. Será que ele sabe ler?" Rafael apertava os punhos, mas não respondia. Sabia que gritar ou bater só reforçaria o estigma, e ele já estava cheio de estigmas. Na primeira aula de matemática, errou uma conta simples: risadinhas. No recreio, tentou se aproximar de um grupo de meninos no pátio. Eles o ignoraram como se fosse invisível. Na hora do almoço, comeu sozinho, no canto, como fazia nas ruas, mas agora rodeado de talheres, bandejas e barulho de celular. Foi na quarta-feira que ela apareceu. Professora Helena, turma do 8º ano, aula de história. Cabelos curtos, sorriso franco, voz firme. Não usava tom professoral. Falava como quem conversa. "Hoje a gente vai discutir algo diferente", disse, enquanto escrevia no quadro: "Justiça e desigualdade." Os alunos reviraram os olhos. Já esperavam textos longos e debates monótonos, mas não Rafael. Pela primeira vez, o tema parecia pessoal. "Quem aqui acha que o mundo é justo?" perguntou Helena. Algumas mãos tímidas se ergueram. "E quem acha que não é?" Rafael ergueu a dele. Alto, Helena sorriu. "Quer compartilhar por quê?" Rafael hesitou, mas respondeu: "Porque nas ruas ninguém se importa, nem com fome, nem com dor. Só com aparência, igual aqui." O silêncio que se seguiu foi denso. Alguns riram nervosos, outros viraram o rosto, mas Helena assentiu com seriedade. "Obrigado pela honestidade. Isso é coragem. E é exatamente sobre isso que o direito tenta lidar. Não com justiça perfeita, mas com equilíbrio possível." Foi a primeira vez que Rafael ouviu aquela palavra com brilho: direito. Na aula seguinte, Helena distribuiu um trecho de um livro, O que é Justiça?, de Hans Kelsen. Texto denso, complicado, mas com frases que grudaram na mente de Rafael. Justiça absoluta é um ideal. A lei é uma tentativa humana de se aproximar desse ideal. Aquilo ficou martelando. Na saída, Rafael esperou Helena no corredor. "Professora, tem como eu pegar esse livro emprestado?" Ela o observou por um instante. Depois, abriu a bolsa e tirou o exemplar. "Fica com ele. E se quiser conversar sobre o que leu, estarei por aqui." Rafael pegou o livro como quem segura um tesouro. "Obrigado." "Rafael, certo?" "Sim. Você vai longe. Só precisa lembrar que o mundo não decide quem você é. Você decide o que fazer com o que o mundo fez com você." Naquela noite, Rafael leu até tarde. Era difícil. Muitas palavras pareciam em outra língua, mas ele anotava tudo o que não entendia. E, mais importante, sentia algo novo dentro de si. Não era raiva, era fome, mas agora uma fome diferente, fome de entender. Naquela manhã, Marcelo não apareceu para o café. Era algo incomum. Desde que Rafael e Arthur haviam deixado o hospital, Marcelo se tornara uma presença constante. Organizado, discreto, protetor. Quase uma sombra firme que mantinha a estrutura de pé enquanto todos se adaptavam à nova realidade. Mas naquela manhã, o silêncio no andar de baixo foi o primeiro alerta. Rafael desceu apressado. Encontrou um dos seguranças no corredor, expressão grave. "O senhor Marcelo, ele passou mal. Está no hospital." Arthur estava sentado à mesa, já informado, mas visivelmente abalado. Segurava uma caneca com as duas mãos,
como se temesse que ela escorresse por entre os dedos. O que aconteceu? Ainda não sabemos. Disseram que foi intoxicação. Rafael sentiu o sangue gelar. Comida? Talvez, mas não faz sentido. Ele sempre prepara as próprias coisas. As horas seguintes foram um borrão. Rafael insistiu em ir até o hospital, mas Arthur o impediu. Pediu que esperasse, que não se expusesse. Mas Rafael conhecia aquele padrão. Quando as peças começavam a sumir, o tabuleiro já estava em movimento. Naquela noite, em vez de dormir, Rafael ficou no escritório improvisado de Arthur. Uma sala pequena com livros antigos, documentos e um cofre embutido na parede. Releu relatórios, revisou anotações. Até então, não se envolvera nas investigações do passado de Arthur, mas agora a intuição dizia que algo estava errado, algo ainda estava vivo e tentando terminar o que começou. Abriu o laptop que Marcelo havia deixado destrancado sobre a mesa. Fez buscas simples. Nome de antigos sócios, movimentações da empresa no último ano, notícias sobre o desaparecimento de Arthur. Nada novo, nada revelador. Mas ao revisar os e-mails de Marcelo, encontrou um rascunho nunca enviado. Assunto: sinais. Arthur, não sei se estou certo, mas algo estranho está acontecendo. 2 contratos antigos reapareceram em meu nome. Contas que eu nunca movimentei estão sendo ativadas. Tenho certeza de que alguém está tentando me incriminar ou calar. O e-mail fora salvo um dia antes da internação. Rafael franziu a testa. Correu até o cofre e, após alguns minutos tentando combinações, lembrou de algo que Arthur dissera semanas antes, durante uma conversa solta. Usei a data da adoção para tudo novo. Digitou. Cofre destravado. Dentro, pastas. Muitas. Mas uma chamou sua atenção. João T., sócio silencioso. Rafael puxou o dossiê e leu com atenção. João Torres, amigo antigo de Arthur, um dos poucos que restaram da formação original da empresa. Na última página, um recado escrito à mão por Marcelo. Ele não sumiu. Ele se escondeu. Nos dias seguintes, Rafael montou um plano. Começou a observar os funcionários da casa. Analisou entregas, movimentação de carros, horários. Evitou alarmar Arthur. Preferia ter certeza antes de dizer qualquer coisa. Foi numa manhã cinzenta que viu o jardineiro da casa, um homem aparentemente inofensivo, contratado havia pouco mais de um mês, trocava mensagens num celular diferente do seu pessoal. Rafael o observou discretamente. Na tela, viu um nome aparecer. JT. Rafael gelou, João Torres. Não confrontou, ainda não, precisava de provas. Naquela noite acessou a central de segurança da casa. Marcelo havia lhe ensinado como fazia backups automáticos. Encontrou um vídeo recente. O jardineiro entrando na despensa da casa principal, onde Marcelo sempre preparava o chá matinal. E minutos depois, mexendo no filtro de água. No dia seguinte, Rafael confrontou o homem discretamente, gravando tudo com o celular no bolso. Preciso saber de uma coisa, disse ele. Você trabalha para o João Torres? O homem hesitou por 2 segundos, depois riu. Garoto, você não faz ideia de com quem está lidando. Rafael sorriu. Falso. Mas agora todo mundo vai saber. Saiu da sala antes que o homem percebesse que estava sendo gravado. Minutos depois, entregou a gravação a Arthur. A polícia foi chamada em sigilo. O jardineiro foi levado para interrogatório. O veneno usado em Marcelo foi rastreado. Algo de efeito retardado, difícil de detectar. Marcelo sobreviveu, mas agora todos sabiam. A guerra ainda não tinha acabado. E Rafael não era mais apenas um sobrevivente, era também um guerreiro. O salão era silencioso, amplo e frio. Na cabeceira da mesa, Arthur Diniz aguardava o início da coletiva com a mesma serenidade de quem, pela primeira vez em meses, sentia o peso da verdade prestes a sair das sombras. Rafael estava ao seu lado, gravata torta, mãos suadas, mas o olhar firme. Na mesa, o dossiê que haviam compilado juntos.
Páginas e mais páginas com evidências, vídeos, gravações, extratos bancários, registros de contratos fraudulentos. O nome de João Torres estampava pelo menos metade deles. Marcelo, ainda em recuperação, compareceu discretamente em uma cadeira de rodas ao fundo da sala. "Está pronto?" perguntou Arthur. "Estou", respondeu Rafael, respirando fundo. A sala encheu-se de jornalistas, câmeras, flashes. Arthur iniciou. "Boa tarde. Há alguns meses fui dado como morto. Fui acorrentado, espancado e abandonado para desaparecer como se nunca tivesse existido. Hoje estou aqui porque alguém acreditou em mim quando o mundo inteiro tinha me esquecido." Olhou para Rafael. "E é por isso que não posso mais me calar." Nas semanas anteriores, Rafael havia trabalhado incansavelmente com os advogados e investigadores privados contratados por Arthur. Escaneou documentos, organizou provas digitais, revisou depoimentos. Marcelo forneceu detalhes cruciais e o jardineiro preso revelou o elo com João Torres, confirmando o plano de assassinato e tomada de poder. A estratégia de João era tão sutil quanto covarde. Sumir com Arthur, assumir a diretoria da empresa por emergência e manipular acionistas com falsas evidências de incapacidade mental. Mas a verdade agora estava impressa, assinada e prestes a ser entregue à promotoria. O momento mais inesperado, no entanto, veio dias depois da coletiva. A juíza responsável pelo caso de Rafael, como menor em situação de risco, convidou-o a participar de um tribunal pedagógico voltado a jovens com histórico de abandono. Era algo simbólico, um espaço para reflexão e partilha, não um julgamento formal. Arthur hesitou ao saber. "Você não precisa provar nada para ninguém." "Eu sei", respondeu Rafael, "mas talvez alguém precise ouvir." No dia da audiência, Rafael entrou na sala vestido com um terno simples. O local era pequeno, mas cheio, adolescentes, assistentes sociais, professores. A juíza sorriu ao vê-lo. "Rafael Diniz", anunciou ela, "tem algo que gostaria de dizer aos outros jovens aqui presentes?" Ele subiu à tribuna. "Eu cresci achando que justiça era coisa de novela, que pobre só apanhava da lei, que ninguém olhava pra gente." Silêncio. "Eu ainda acho que tem muito errado por aí. Mas descobri que a lei também pode proteger, que justiça não é só sobre punição, é sobre não deixar ninguém invisível." Olhou para os outros adolescentes. "Eu tive sorte, um homem me estendeu a mão, mas não foi só ele. Eu também tive que querer mudar. E isso ninguém pode fazer pela gente." Uma menina da plateia chorava em silêncio. "Hoje eu quero estudar direito, porque tem mais gente como a gente por aí, e alguém tem que falar por quem ainda não tem voz." Ao descer do púlpito, foi aplaudido. Pela primeira vez, Rafael sentiu o peso da palavra voz como um fardo leve, algo que agora pertencia a ele. Na saída, Arthur o esperava de braços cruzados, sorriso discreto. "O senhor está orgulhoso?" "Mais do que se eu tivesse ganho qualquer processo na vida." "Então tá." Caminharam juntos até o carro. Não disseram muito, mas sabiam que a justiça dessa vez estava à vista e que ainda havia muito a fazer. O auditório da universidade estava cheio, mas para Rafael, tudo parecia em câmera lenta. A música de formatura ecoava pelo salão. Os colegas em trajes impecáveis, os pais tirando fotos, os professores alinhados na mesa central. A cerimônia estava no auge. Mas para Rafael, o momento que importava era aquele papel dobrado dentro do envelope marrom. Seu diploma. "Rafael Diniz", anunciou o reitor. Ele se levantou. Caminhou devagar até o palco. Terno escuro, sapatos simples, olhar firme. Ao fundo, Arthur levantou-se devagar, aplaudindo com orgulho contido. Ao lado dele, Marcelo assobiava discretamente. Rafael recebeu o diploma e parou por um segundo. O peso do papel em suas mãos não era só simbólico, era a concretização de uma batalha longa, invisível, solitária. Uma batalha contra a fome, o abandono, a raiva,
O medo. A juíza presente o chamou ao púlpito. Seria um dos formandos a dar o discurso de encerramento, escolhido pela banca por mérito e história de vida. Rafael respirou fundo. Boa noite. A plateia silenciou. Eu cresci ouvindo que certas pessoas nunca passariam da calçada, que gente como eu só servia para encher os noticiários ruins. E por muito tempo eu acreditei nisso. Pausou. Mas um dia alguém me viu, de verdade, não como problema, não como ameaça. Me viu como ser humano. Olhou para Arthur. E quando alguém é visto como humano, ele começa a se lembrar que pode ser mais que dor, pode ser escolha. Os olhos de muitos na plateia estavam úmidos. Estar aqui hoje não é sobre ser especial. É sobre mostrar que a transformação existe e que ela começa pela empatia. A voz de Rafael não tremia. Se você está ouvindo isso e acha que sua dor é invisível, saiba, ela não é. E se você, como jurista, profissional do direito, juiz, promotor ou defensor, achar que sua caneta é só burocracia, lembre-se, sua assinatura pode mudar destinos, como mudaram o meu. Aplausos irromperam, professores de pé. Alguns colegas choravam. Arthur olhava com os olhos marejados, sem piscar. Após a cerimônia, Rafael foi cercado por estudantes, repórteres, docentes. Você vai prestar concurso? Vai para a defensoria? Ele sorria, sem pressa. Primeiro, vou voltar para casa. Tem uma fundação esperando por mim. Tem jovens que ainda acreditam que não têm chance. E eu estou aqui para provar que eles têm. Naquela noite, enquanto guardava o diploma com cuidado, Rafael olhou pela janela do quarto. Estava mais velho, mais forte, mais centrado. Mas ainda era o mesmo menino que, anos atrás, arrastou pão e água para um desconhecido acorrentado. E agora estava livre, pronto para libertar outros. O portão de ferro rangeu ao ser empurrado. Rafael entrou sem cerimônia. Camiseta simples, calça jeans, tênis gasto nas bordas. Olhou ao redor e respirou fundo. Aquilo ali era mais do que um prédio de 2 andares recém-reformado. Era o primeiro passo para algo que ele desejara durante anos sem conseguir nomear. Agora ele sabia. Raiz forte. Um lar para os que, como ele, não tinham a quem chamar de família. O lugar ficava em um bairro de transição, nem perigoso, nem nobre. O suficiente para que crianças em situação de rua pudessem chegar a pé, mas longe dos pontos de tráfico e das zonas de conflito. A fachada era pintada em tons neutros. Uma árvore pintada à mão ocupava a parede lateral, com galhos retorcidos e firmes, estendendo-se até perto do telhado. No tronco, palavras pequenas em tinta branca. Aqui, ninguém é invisível. Dentro, a ONG parecia um pequeno mundo. 4 quartos coletivos com beliches, salas de aula, uma biblioteca com estantes recicladas e um pátio com espaço para oficinas ao ar livre. Rafael insistiu que houvesse luz natural em todos os cômodos. Queria que os meninos e meninas vissem o céu. Queria que aprendessem a levantar o queixo. A abertura oficial foi modesta, nada de políticos ou câmeras, apenas um círculo de pessoas que sabiam o que aquele lugar significava. Arthur, Marcelo, a professora Helena, a juíza que acompanhou a trajetória de Rafael, alguns educadores e os primeiros jovens a pisarem ali, alguns assustados, outros curiosos, todos marcados pela vida. Este lugar não foi feito para parecer bonito, disse Rafael na pequena roda de apresentação. Foi feito para ser forte, como as raízes que seguram árvores, e às vezes como as raízes que quebram calçadas, risadas discretas. Ninguém aqui é projeto, ninguém é número. Vocês são gente. E vão ser tratados como gente. Uma garota franzina com o cabelo raspado levantou a mão. E se eu não sou boa em nada? Rafael pensou por um segundo, sorriu. Então a gente vai descobrir juntos no que você é boa, porque você é. Na semana seguinte vieram os primeiros. Silenciosos, sujos, desconfiados. O primeiro menino tinha 11 anos, chamava-se Danilo.
Dormira numa caçamba de entulho na noite anterior. Depois dele vieram as irmãs gêmeas Clara e Clarice, de 14 anos, fugidas de uma casa abusiva. Um rapaz de 19 anos, Rafael, recebeu com abraço tímido Jonas, que havia sobrevivido nas ruas vendendo papelão e fugindo de aliciadores. Aqui tem regra, avisava Rafael, mas tem escuta também. Ninguém manda. A gente constrói. A primeira noite foi tensa. Quase ninguém dormiu direito. Alguns ficaram acordados olhando o teto, como quem espera a polícia bater a porta. Rafael também não dormiu. Sentou no corredor com uma lanterna e um livro de capa dura sobre os joelhos. Só foi para o quarto quando o céu já clareava. Uma tarde, quase um mês depois da inauguração, Rafael arrumava arquivos no pequeno escritório da sede quando ouviu uma voz que fez o estômago afundar. "Fala, doutorzinho." Virou-se. Era Jefinho. Mesmo gingado, mesmo sorriso largo, mas agora com os olhos mais fundos e as mãos trêmulas. Jefinho, em carne, osso e dívida. "Me disseram que aqui tem comida e cama. Tô no lucro." Rafael levantou e o abraçou. "Que bom te ver vivo." "Também achei. Quase não deu. Tava no crack até mês passado. Saí da clínica faz 3 dias. Quer ficar? Só se não for para pregar sermão." Rafael sorriu. "Aqui ninguém prega, só escuta." E caminha junto. Jefinho foi o primeiro do passado de Rafael a retornar. Depois dele, outros rostos conhecidos começaram a surgir. Meninos com quem dividiu pão, que dormiram ao lado de bueiros, que correram de viaturas juntos. Alguns queriam ajuda, outros apenas ver se a lenda era real. "Você virou patrão, hein?" comentou um deles ao ver Rafael conduzindo uma roda de leitura. "Patrão não, só jardineiro, cuidando para a raiz crescer." Com o tempo, os projetos internos ganharam força, as oficinas se multiplicaram, percussão, grafite, teatro, escrita criativa, contação de histórias. Voluntários chegavam sem parar. Universitários vinham oferecer reforço escolar. Psicólogos conduziam terapias em grupo. Um advogado dava aulas de noções básicas de direitos civis. Aos poucos, os jovens começaram a acreditar, não em milagres, mas em si mesmos. Um garoto antes agressivo passou a escrever poemas. Uma menina retraída começou a desenhar. Um adolescente revoltado voltou à escola. E Rafael os conhecia pelo nome, um por um. Certa noite, durante uma assembleia interna, Rafael sentou-se com os residentes mais antigos. "A raiz forte é de vocês, então a gente vai decidir juntos o que fazer com ela daqui para frente. Eu só dei o empurrão." "Você salvou a gente", disse um deles. "Não, vocês se salvaram. Eu só lembrei que dava." Silêncio respeitoso. "E se alguém errar?" perguntou uma menina. "Vai ter espaço para recomeçar. Sempre." No aniversário de 1 ano da ONG, Rafael organizou uma roda de celebração. Chamou ex-residentes que estavam em novos empregos, outros que estudavam, alguns que agora eram voluntários. Muitos não conseguiram segurar o choro. Arthur, sentado em uma cadeira discreta, observava tudo com o olhar de quem viu uma árvore crescer de uma semente lançada na lama. "Você acha que vai durar?" perguntou Marcelo baixinho. "Vai, porque não depende só do Rafael, depende de cada um deles." Rafael se aproximou nesse instante e, sem ouvir a conversa, completou. "E porque a raiz agora está espalhada, e ninguém mais vai conseguir arrancar." Aquela noite terminou com música, comida simples e risadas. E Rafael, pela primeira vez em muito tempo, dormiu com o coração leve. Porque agora ele não carregava só sua própria história. Carregava dezenas, e cada uma delas era uma raiz quebrando o concreto do abandono. O sol da tarde tingia o céu de dourado quando o carro parou diante do velho galpão. O tempo havia sido implacável com a estrutura. Janelas quebradas, paredes grafitadas, telhado parcialmente colapsado.
Era difícil imaginar que, anos atrás, aquele lugar fora palco de um resgate desesperado e de um novo começo. Rafael saiu primeiro, os sapatos pisando com cuidado o chão irregular, agora tomado por folhas secas e silêncio. Arthur desceu logo depois, apoiado numa bengala elegante, mas caminhando com dignidade. "Faz quanto tempo mesmo?" perguntou ele, a voz baixa, quase reverente. 10 anos, respondeu Rafael. Quase uma vida inteira. O portão ainda estava torto, pendurado por um lado. Entraram sem resistência. O cheiro era diferente agora, ferrugem, mofo e abandono. Mas não havia mais medo naquele ar. Caminharam lado a lado, os passos ecoando no vazio. Pararam diante do canto onde antes Arthur estivera acorrentado. Rafael reconheceu o ponto exato. As marcas ainda estavam lá, em parte cobertas pela poeira do tempo. "Aqui", disse ele. Arthur se aproximou devagar. A corrente ainda pendia de uma viga, coberta de ferrugem, quebrada em um dos elos. Ele a segurou por um momento, depois soltou com um suspiro que misturava lembrança e libertação. "Eu achei que ia morrer aqui, e eu achei que ia morrer tentando te salvar." Silêncio, mas dessa vez era um silêncio diferente, um silêncio de paz. Sentaram-se em 2 blocos de cimento próximos. Rafael tirou uma garrafa de água da mochila e passou para Arthur. "Sabe por que eu quis voltar aqui? Para fechar o ciclo?" Rafael balançou a cabeça. "Para abrir outro. Eu percebi que a gente não pode esquecer de onde veio, não por trauma, mas por gratidão." "Gratidão?" "É. Se não fosse por esse lugar, eu não saberia o que é família." Arthur sorriu. "Nem eu." Ficaram em silêncio por mais alguns minutos, observando as sombras que se alongavam nas paredes quebradas. "É estranho", disse Arthur. "Eu odiei esse lugar, mas agora que voltei, ele parece menor. Não é o lugar que mudou. Foi você." Arthur olhou para Rafael. "E você?" "Eu aprendi que liberdade não é estar longe das correntes. É saber que você pode quebrá-las, se quiser." Arthur concordou. E então, com um esforço leve, se levantou. Rafael o acompanhou até o centro do galpão. Ambos olharam para o teto aberto, por onde a luz entrava suave, quase simbólica. Arthur então tirou do bolso um pequeno objeto embrulhado, um pedaço da corrente original, polido e preso a uma base de madeira. "Mandaram guardar isso para a perícia na época. Agora é seu." Rafael pegou o artefato com cuidado, observou-o em silêncio. "Obrigado." Na saída, o céu já estava cor de cobre. As folhas dançavam ao vento e o portão rangeu novamente ao ser empurrado. Antes de entrarem no carro, Rafael olhou uma última vez para trás. "A corrente quebrou", disse ele mais para si mesmo do que para Arthur. "Sim", respondeu Arthur, tocando-lhe o ombro. "E nunca mais se refaz." Rafael sorriu e juntos entraram no carro. Na estrada de volta, o rádio tocava baixo. Ao fundo, a cidade esperava. E naquele instante final, Rafael pensou em tudo o que viveu, em tudo o que enfrentaram, e sussurrou como se escrevesse o fim de um livro. A liberdade, afinal, é quando o amor se torna mais forte que o medo. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Nos vemos na próxima.